Hoje nós vamos nos deparar com a última parábola e eu espero que você leia comigo, que você pegue aí a sua Bíblia. Nós estamos em Mateus capítulo 21. Deixa eu dar uma olhada no relógio. O tempo está ok. Você pode e deve dar um joinha aí. Curta a nossa transmissão, tá bom? Curta aí o nosso vídeo. Mateus 21. O Eduardo já colocou aqui na tela para nós, a partir do verso 33 até 46. É um texto longo e eu espero que você me acompanhe na leitura, tá bom? Farei a leitura de forma pausada para que aqueles que não têm acesso ao texto ou aqueles que ouvirão a mensagem depois também tenham acesso e possam compreender o texto das Sagradas Escrituras. Hoje nós falaremos da parábola dos lavradores maus, tá bom? Eu estou, então, em Mateus, capítulo 21, a partir do verso 33. Diz assim o texto sagrado: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os seus respectivos frutos. Todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus estava falando. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas multidões o consideravam como profeta. Ore comigo mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Tenha misericórdia da minha vida, pecador, mas que eu seja um instrumento do Senhor. A Tua palavra é rica, é abundante, é poderosa e ela é viva. E a nossa oração é que ela traga vida aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente querida, hoje então é a parábola dos lavradores maus. Como o próprio nome já diz, eles não são bons lavradores. O contexto todo vai mostrar Jesus falando da parábola dos dois filhos, que já estudamos, mas Jesus falando em parábolas. Haja vista que hoje nós começamos aí no verso 33, quando Jesus diz para nós que ele vai contar outra parábola. Então essa parábola, na realidade, ela está no meio de outras duas parábolas. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar que a partir do verso 28 até o verso 32, Jesus conta aquela parábola que nós já estudamos dos dois filhos.
E depois dessa parábola dos lavradores maus, Jesus vai contar a parábola das bodas, que também nós já estudamos. Caso você tenha curiosidade, procure aqui no nosso canal e tenha acesso a essas parábolas, e você será enriquecido por esse entendimento. Então, essa parábola que nós estamos estudando está no meio de um bojo de parábolas em que Jesus está direcionando aos líderes religiosos. O texto, na realidade, ele está dentro daquele contexto que, inclusive, nós pregamos no último domingo pela manhã, em que Jesus entra na cidade de Jerusalém. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar o capítulo 21, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, ele é recebido com hosanas, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Depois Jesus realiza curas no templo, e aí Jesus adentra o templo, expulsa os mercadores, né? As pessoas que estavam fazendo da casa de Deus negócio, os cambistas, né? Eles estavam ali vendendo, então Jesus expulsa todo mundo. Jesus vai então restaurar a casa de Deus, vai dizer que a casa de Deus é uma casa de oração, e aí Jesus começa a ter um embate com os líderes religiosos. Então essa parábola basicamente conta para nós esse embate de Jesus e como Jesus estava falando com esses líderes religiosos. Nós aqui temos os anciãos do povo, temos os príncipes dos sacerdotes e temos também os fariseus, como nós lemos agora no texto. Basicamente, o contexto vai mostrar para nós que eles queriam saber com que autoridade Jesus estava fazendo aquelas coisas. Quais coisas? Entrando em Jerusalém, entrando no templo, restaurando a ideia do templo e mostrando qual é o significado, a importância, a relevância do templo como casa de Deus, casa de oração para as nações, e eles estavam então completamente indignados. E a pergunta que eles fazem para Jesus é essa: com que autoridades fazem tudo isso? Quem te deu tal autoridade? Olha a perspicácia, a arrogância deles, dialogando com Jesus e perguntando sobre quem havia dado autoridade para que Jesus realizasse o seu ministério dessa forma. O texto também vai falar que um homem edificou uma torre, essa torre para cuidar da sua vinha, plantou uma vinha, e aí nós temos Jesus trazendo à memória a imagem e inclusive a figura de Israel como uma vinha. Nós temos essa expressão, por exemplo, lá no livro de Isaías. A expressão de Isaías, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então é claro e evidente que Jesus aqui está dizendo que esse homem, claro, obviamente, é Deus. A vinha significa Israel, os lavradores são as autoridades de Israel, ou seja, os líderes de Israel, as pessoas que tinham a responsabilidade de cuidar, de orientar, de encaminhar o povo de Deus. E também nós temos os servos. Quais são os servos ou quem seriam os servos? Os servos são os antigos profetas enviados por Deus, e nós temos também a imagem, a figura do filho dentro da parábola, que é Jesus. Então, a vinha é Israel, o homem, o dono da vinha, claro, obviamente, é Deus. Deus é o dono da vinha, Deus é o dono de Israel. Nós temos as autoridades, que são os lavradores, que deveriam cuidar da vinha, fazer com que a vinha produzisse. Nós temos os servos, que são enviados, os profetas de Deus, desde lá de Elias, por exemplo, passando por Isaías, Malaquias, Sofonias, Ageu, Miqueias, Daniel, Ezequiel, todos os profetas, terminando em João Batista, e temos o filho, que é narrado na parábola como Jesus, o Filho de Deus. Então, nessa parábola, nós temos dois textos bases que são citados aqui do Antigo Testamento. Então, mais uma vez, Mateus está mostrando para nós que Jesus está cumprindo tudo aquilo que fora predito sobre ele no Antigo Testamento. Nós temos aqui o Salmo 118, que fala a respeito da pedra, e também temos a profecia de Daniel no capítulo 2, sendo completamente estabelecida e cumprida pelo Senhor Jesus, como nós veremos
mais adiante. O texto começa para nós, a partir do verso 33, dizendo que então esse homem plantou uma vinha, que ele cercou com uma sebe, ou seja, com espinhos, a fim de que ninguém adentrasse a essa vinha. Ele construiu nela um lagar, também dificultando os invasores. Ele edificou uma torre e ele arrendou a um dos seus trabalhadores. Então, ele chama os trabalhadores, que na realidade, nesse texto, tem a grande ênfase dos grandes líderes de Israel, os sacerdotes, os anciãos, aqueles que tinham a preeminência de ensinar, de educar, de conduzir o povo à vontade de Deus. E aí o texto vai dizer para nós que depois de ele formar tudo, ele se ausenta do país. E essa expressão, se ausentar do país, tem a ver com a responsabilidade, ou seja, o nosso Deus começa a formar o seu povo lá em Gênesis, desde a chamada de Abraão, ele vai formando, conduzindo o povo, ele dá a lei. Se você conhece o Antigo Testamento, você sabe disso, nós temos Deus concedendo a lei ali no Monte Sinai, Moisés então redigindo, e temos aí toda a história que vai crescendo e o povo de Deus vai sendo organizado. E aí o nosso Senhor então entrega esse cuidado com o seu povo para os líderes religiosos. E dessa forma, os líderes precisavam cuidar e fazer com que a nação de Israel, que aqui nessa parábola é vista como uma vinha, pudesse então frutificar. E qual foi o desejo de Deus, qual foi sempre o intento de Deus para Israel? Que Israel frutificasse, que Israel mostrasse ao mundo a beleza de servir a Deus, a beleza de ser uma nação de propriedade exclusiva do nosso Deus. A beleza de ser uma nação santa, porque o nosso Senhor é santo. Inclusive, esse tema da santidade nós abordaremos na próxima aula da nossa Escola Bíblica Dominical, no domingo. Fique atento, o irmão Lucas será o professor, estará nos falando sobre esse tema. E aí nós entramos então no versículo 34, dizendo para nós que no tempo da colheita, esse dono da vinha, o nosso Deus, enviou os seus servos para conversar com os lavradores, para aproveitar dos frutos, para colher os frutos, como o texto aí diz no versículo 34, os frutos que o tocavam, ou seja, os frutos que são do dono da vinha. Então o povo de Israel deveria frutificar e Deus então envia os profetas para colher esses frutos. Mas o texto vai dizer para nós que basicamente ao longo desses anos, os líderes de Israel não renderam frutos e não fizeram com que o povo frutificasse. É muito triste isso. Líderes que não crescem não fazem o povo crescer. Líderes que não frutificam não levam a frutificação ao povo de Deus. Então o povo de Israel ficou completamente estagnado, sem produzir frutos, porque a própria liderança estava sem nenhum vigor. Eles não honravam a Deus, eles não serviam a Deus, eles não amavam a Deus e por isso não renderam frutos. E aí os lavradores se mostraram malvados, maldosos e feriram, mataram e chegaram a apedrejar os servos de Deus que foram enviados para a colheita dos frutos. Então olha o que Jesus está dizendo. O nosso Deus deixou a vinha, Israel, com os líderes religiosos, a fim de que os líderes religiosos fizessem com que Israel frutificasse. E aí, no tempo dos frutos, Deus o Pai envia os seus profetas para que eles possam colher os frutos. Como eles são recebidos? Com ferimentos, maltratados e apedrejados. E essas três expressões no hebraico, ferir, matar e apedrejar, revelam os maus tratos que os profetas receberam. Se você conhece o contexto bíblico, como nós temos ensinado, inclusive, nós acompanhamos a morte trágica, horrenda, cruel de João Batista, o último profeta, que teve a sua cabeça decepada e entregada numa bandeja. Então o Senhor queria frutos e envia os seus profetas para colher os frutos. E como eles são recebidos? Com morte, apedrejamento e ferimento, maus tratos. E o texto diz que eles foram recebidos assim.
No verso 36, é muito interessante porque o homem dessa parábola, dessa vinha, dá mais uma oportunidade. E aqui nós podemos abrir esse entendimento, porque Deus sempre nos dá uma oportunidade ou uma nova oportunidade. Fala um amém aí, povo de Deus. Se Deus não nos desse uma nova oportunidade, nós estaríamos completamente perdidos. Conforme o texto que lemos no início da nossa reunião de hoje, o texto de Lamentações, em que Jeremias diz que se não fossem as misericórdias do Senhor derramadas sobre nós, nós já teríamos sido consumidos, teríamos sido exterminados. Nós só estamos aqui porque Deus nos deu uma segunda chance e Deus quer nos dar uma outra chance a cada vez que errarmos. Na primeira vez, o homem envia os seus servos e eles morrem, são apedrejados e outros são feridos. No entanto, ele não desiste, ele envia uma segunda comitiva, está aí no versículo 36. E diz o texto aí no versículo 36 que ele mandou uma outra comitiva de servos em maior quantidade. Ele não desistiu do povo. Então veja que Deus nunca desistiu do seu povo. Se você ler atentamente a história de Israel, que está descrita no Antigo Testamento, você vai ver como Deus sempre quis alcançar o seu povo, resgatar o seu povo com amor, com graça. Se você um dia tiver curiosidade de ler o livro de Juízes, você vai ver que o povo caía, pecava, desobedecia, fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor, cumpriam somente os desígnios dos seus próprios corações, mas depois eles se arrependiam, eles voltavam para Deus, e aí depois, infelizmente, caíam, e aí você vai vendo como Deus vai acompanhando esse ciclo, como Deus vai cuidando da história do povo de Deus, como Deus vai restaurando, vai cuidando, vai enviando profetas. Passa a monarquia, depois chega o momento, ou o movimento profético, e por meio dos profetas, Deus chamando a nação de Israel a abandonar a idolatria, a abandonar os outros deuses, a abandonar uma vida promíscua de pecado, de iniquidade, a viver uma vida santa, reta. E aqui o texto vai dizer para nós, na parábola de Jesus, que esse homem envia mais servos, e a comitiva é maior, ou em maior quantidade, mostrando que Deus está resgatando, buscando, mandando mais servos. Mas os lavradores continuam com a maldade instalada em seus corações. O que eles fizeram? Fizeram o mesmo. Agiram da mesma forma. Apedrejaram, mataram, feriram os servos que foram enviados. E aqui nós podemos acompanhar isso. Infelizmente, a maldade estabelecida no coração do povo. Um povo que não aceita os enviados de Deus. Povo que não aceita os mensageiros de Deus, o povo que recusa ouvir aquilo que Deus está orientando os seus profetas a dizerem. Que triste. Chegamos aí no versículo 37, e por último, qual foi a ideia daquele homem? Por último, ele envia o filho. Porque é o seguinte, depois de enviar 2 comitivas sem êxito, o homem, por último, envia o filho. E o homem enviou o filho como seu último recurso, o filho como o representante legal da presença dele. Então, se não respeitaram os meus servos, se não respeitaram os meus profetas, se não respeitaram aqueles homens que foram enviados por mim, agora eles precisam me ouvir porque eu estou enviando o filho, o meu filho. E diz o texto aí no verso 37, que ele diz assim: a meu filho respeitarão. Ele tem essa ideia de que irão respeitar o seu filho. Porque quando não se respeita um filho, o pai sai em defesa do filho. Lendo esse texto, estudando os comentários, o Spurgeon, príncipe dos pregadores batistas, diz assim: o envio de Jesus a Jerusalém foi o ultimato de Deus. Então, se o povo não ouviu os profetas,
Se o povo maltratou os profetas, se o povo rejeitou os profetas, o que o Deus Pai faz? Ele envia o Filho. E aí você conhece João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, que enviou o seu Filho. Enviou para quê? Para que não desfrutemos do inferno, mas tenhamos a vida eterna. Então ele envia o Filho. Mas o Filho é um ultimato para a liderança religiosa. Religiosa essa que não produziu frutos. Era religiosa, somente religiosa. Era mascarada, e somente mascarada. Hipócrita, como nós vimos no decorrer das outras parábolas. Agora, os lavradores, quando viram o filho, eles começaram a tramar entre si. Vejam aqui a maldade. O plano foi: nós vamos matar, nós vamos nos apoderar dele, vamos prendê-lo e vamos então tomar a sua herança. É interessante que Jesus aqui está condenando a maldade religiosa, a maldade da liderança, a maldade de pessoas que, infelizmente, se dizem de Deus, mas têm comportamentos que não são de Deus. Se dizem de Deus, mas não recebem as pessoas que vêm em nome de Deus. Afinal de contas, a multidão acabara de aclamar Jesus em Jerusalém, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E quem diz isso? A multidão e não os líderes religiosos. Os líderes de Israel deveriam estar ansiosos, afoitos, esperando o Messias, aguardando o Messias. Mas o que eles querem fazer? Eles querem pegar Jesus, eles querem prender Jesus, eles querem matar Jesus, eles querem apedrejar, porque isso faz parte do caráter deles. Que triste, que triste. E tristemente a gente vê esse intento maldoso e cruel dos lavradores, porque na realidade tudo isso se concretizou. Eles arrastaram o filho para fora da vinha. Interessante isso. Eles pegam o filho, mas eles não deixam o filho na propriedade do pai, na plantação do pai. Eles tiram para fora e o matam. Esse detalhe é importante, porque Jesus aqui já estava anunciando e mostrando que ele seria crucificado fora do ambiente religioso, fora do reduto que era considerado espiritual. Eles mataram os enviados do homem, do dono, e agora eles matam o filho, o herdeiro da vinha. Estudando o Spurgeon e aquilo que ele fala desse texto, da interpretação desse texto, eu achei muito interessante, porque ele fala assim: no primeiro lugar, eles agarraram Jesus lá no Getsemane. Olha que interessante, o Getsemane nem aconteceu, mas Jesus, como profeta de Deus, já está dizendo, por meio dessa parábola, que eles vão pegar o filho, agarrar o filho. É muito interessante, porque lá na expressão de Getsemane, quando Jesus estava em oração com seus discípulos no jardim de Getsemane, Jesus, inclusive, fala aqui: olha, vocês estão aqui me prendendo como se eu fosse um ladrão, vocês vêm com armas, com pedaços de pau nas mãos. Eu não sou ladrão, sou bandido. Mas eles vêm e agarram a Jesus pelo sinal, obviamente, de Judas, que dá um beijo. Enfim, vocês já conhecem essa história, mas ele é agarrado e levado à força. Aqui Jesus já estava anunciando isso, que os maus, os lavradores, agarrariam o filho, levariam o filho, lançariam o filho para fora. E foi isso que eles fizeram. Levaram Jesus até diante de Caifás, depois de Pilatos. Em terceiro lugar, depois eles mataram Jesus lá no Calvário. Deram a sentença de morte. Participaram ativamente da morte de Jesus. Os líderes religiosos, que deveriam frutificar, que deveriam governar o povo. E aí Jesus solta uma pergunta magnífica, mas ao mesmo tempo perturbadora aos líderes religiosos no versículo 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles trabalhadores? Quando o dono voltar, o que ele vai fazer com esses lavradores? O que ele vai fazer com esse povo mau? O que ele vai fazer com esse povo que deveria dar frutos, mas estão matando os profetas e ainda estão querendo matar o filho? O que ele vai fazer? Quando o pai
chamar esse povo para a prestação de contas. É isso que Jesus fala. Jesus olha para aqueles líderes e fala o seguinte: o que vocês vão fazer? Vocês mataram os profetas, apedrejaram os profetas, maltrataram os profetas, agora vão fazer tudo isso também com o filho. O que vocês pensam que vai acontecer? Ou vocês pensam que vocês vão ficar impunes? Que Deus não aplicará a justiça? Que Deus não virá ao encontro de vocês com a prestação de contas? Ou vocês pensam que vocês vão passar ilesos? Não serão repreendidos, exortados? O que vocês pensam a esse respeito? Mas aí, os líderes religiosos, não caindo em si, ou não entendendo o que eles estavam falando deles mesmos, dando a sentença, o veredito para eles mesmos, olha o que eles disseram. Responderam, versículo 41, fará perecer horrivelmente a esses malvados. Quando esse senhor, o dono da vinha, aparecer, ele vai fazer com que esses malvados pereçam. E o texto ainda tem um agravante, porque fará perecer horrivelmente. Não é somente perecer, porque perecer já é terrível. Perecer é sair do seu estado original e se desintegrar. Vai perecer, vai padecer, vai perder a sua essência. Mas vai padecer e vai perecer horrivelmente. Será banido. E esse senhor da vinha vai dar esse castigo, mas também ele vai arrendar essa vinha para outros lavradores, para que outros lavradores possam fazer com que essa vinha frutifique. E aí nós entramos no versículo 42, porque o Senhor Jesus diz assim para ele: vocês nunca leram as Escrituras? Vocês não conhecem aquilo que está nas Escrituras? Vocês nunca leram de fato e de verdade o Antigo Testamento? Vocês nunca me viram estampado nas páginas do Antigo Testamento? Então, já que vocês não tiveram esse cuidado de fazer uma leitura correta do Antigo Testamento, eu vou falar de alguns versos, e aí Jesus cita um verso lá do Salmo 118, como eu citei no início dessa pregação. E Jesus cita então o Salmo 118, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Então vocês rejeitaram a pedra. Mas essa pedra que vocês rejeitaram, vocês se julgando os construtores, e vocês não construíram sobre essa pedra, vocês rejeitaram essa pedra, mas essa pedra vai ser a pedra fundamental, a pedra angular, e Jesus se declara como a pedra angular, a pedra principal. Porque ele estava com o Pai criando todas as coisas. E se você conhece a revelação bíblica, você sabe que tudo foi criado por ele, por meio dele e para a glória dele. Tudo é dele. Ele é o herdeiro do Pai. Então, ele é a pedra angular. E toda construção deveria ser baseada em cima dele. Em outras palavras, a ideia de pedra angular é a pedra do canto do alicerce. Por exemplo, na nossa cultura, nós construímos os alicerces e não usamos pedras, usamos tijolos, enfim, temos outros processos de construção. Naquela época, era necessário colocar uma grande pedra, que era a pedra do canto, aonde os tirariam a base, e se removesse essa pedra, toda a construção cairia, ruiria. Basicamente, era o canto do alicerce que dava a sustentação para toda a construção. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: se vocês me tiraram como pedra, tudo vai ruir. Como vocês não quiseram construir a história de vocês baseada na esperança, na expectativa e na promessa do Messias, vocês vão ruir. Tudo vai cair. E aqui, amados irmãos e irmãs, nós temos uma grande aplicação, porque se nós não construímos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais em cima de Jesus, em cima dos planos de Deus, tudo vai ruir.
O próprio Senhor Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, já contou essa história para nós, que quem não construir sobre a rocha, o dia que chegar a tempestade, o dia que chegar o vento, o dia que chegar as adversidades, as provações, as tentações, vai cair. E grande será a ruína. Então o que Jesus está falando para eles é o seguinte: eu sou a pedra e tudo deveria ser construído em cima de mim, porque tudo foi feito por mim. Eu estava com o Pai criando todas as coisas. É interessante que o apóstolo Pedro entendeu isso. Quando ele está dando o seu grande sermão, lá em Atos capítulo 4, ele vai dizer que o nome de Jesus é o nome que concede a salvação. No versículo 11 do capítulo 4, ele diz assim: esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas é a pedra fundamental, é a pedra angular da história, da redenção, da revelação de Deus. Haja vista que quando Jesus institui a sua igreja, em Mateus capítulo 16, quando ele está em diálogo com Pedro, ele fala assim, sobre esta pedra, que pedra? A declaração de Pedro. E qual que é essa declaração? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta pedra ele edifica a igreja. E por que que a igreja não cai? Por que que a igreja não cai em ruína, não se desintegra? Por que que a igreja não se dissolve? Porque a igreja está estabelecida em Jesus. E Jesus é a pedra angular da igreja. Jesus é a pedra sobre a qual nós devemos construir a nossa igreja, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Tudo deveria ser construído em Jesus, em cima de Jesus, porque Jesus é o alicerce da nossa vida. Glória a Deus por isso. Mas Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos. Foi demovido. Não entenderam que ele era pedra. Felizes são aqueles que veem, reconhecem e entendem que Jesus é a pedra. E sobre essa pedra constroem as suas vidas. Agora, eles não entenderam no primeiro momento. E depois o texto segue. E aí, Jesus fala o seguinte: portanto, vos digo, olha o tom solene que Jesus dá a essa declaração, que o reino de Deus vos será tirado de vocês, porque vocês querem matar o Filho. Agora os gentios querem receber o Filho. É interessante o livro de Salmos quando diz que Jesus seria almejado, desejado das nações, que Jesus é aquele que é a esperança das nações. Então, se boa parte da liderança e da nação de Israel não quis receber, Jesus está dizendo o seguinte: outra nação receberá e outra nação dará fruto, frutificará. E graças a Deus, hoje nós somos parte desse povo que não fazia parte da aliança, mas que fomos alcançados pela graça de Deus. E qual que é a nossa missão? Qual que é a jornada da nossa vida? Frutificar. Frutificar. E frutificar. Se você está comigo, olha a sentença de condenação de Jesus, 44, caminhando para o final. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Se você não quiser construir sua vida em Jesus, sobre a rocha, se você fugir dessa construção, quando você cair, você cairá em pedaços. E aquele a quem ela cair será reduzido ao pó. Sentença de condenação para eles. Se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem o curso da vida de vocês, vocês serão reduzidos ao pó. Vocês terão as suas vidas caindo em pedaços, frangalhos. E aí, no versículo 45, os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, ficaram completamente indignados e sabiam que Jesus estava acusando-os, que Jesus falava a respeito deles. No entanto, eles não mudaram, por incrível que pareça.
não se arrependeram, não se renderam ao Evangelho, não mudaram o paradigma, continuaram a não dar frutos, tanto é que eles levaram Jesus até a sentença de morte. O texto no versículo 46 vai dizer que agora eles queriam prender Jesus, matar Jesus. Concluo com 4 lições que eu aprendi nesse texto. Aqui nós aprendemos que a oposição a Jesus é prejuízo para nós. Você não pode se opor a Jesus e nem aquilo que Deus está fazendo. Nós aprendemos aqui que nós somos chamados a trabalhar no reino de Deus a fim de frutificarmos para o Senhor. Nossa vida deve ser pautada por frutos. Devemos frutificar. Eu diria que o fruto não deve ser opcional. Todo cristão deve frutificar no reino de Deus. Porque Jesus, em outro contexto, disse para nós que nós somos conhecidos ou identificados pelos frutos que nós produzimos. Então, quem não produz fruto não está ligado à videira. A videira que é Jesus, que está lá em João capítulo 15. Em terceiro lugar, nós aprendemos que Jesus foi enviado por Deus para ser a pedra principal do novo templo, da nova construção. Lembrando que ele estava falando isso dentro do templo em Jerusalém. E agora nós temos nele a oportunidade de celebrar a Deus em espírito e em verdade. Por meio da salvação, nós temos a oportunidade de nos tornarmos templo de Deus. O apóstolo Paulo vai entender isso. Ele diz que nós somos templo, casa, morada de Deus. E tudo isso só é possível porque a nossa vida, a nossa conversão, a nossa história, os nossos projetos, a nossa idealização de vida está construída em Jesus. E quando construímos tudo em Jesus, nós aprendemos que agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Que bênção, que privilégio. E por fim, nós aprendemos que nós precisamos acolher o amor de Deus e não rejeitar o amor de Deus. Acolha o amor de Deus, receba o amor de Deus e veja, por meio dessa parábola, o quanto Ele nos amou. Ele, o Pai, enviou o Filho, a fim de que o Filho fosse para nós a nossa solução, a nossa redenção, e promovesse em nós a regeneração. Porque a partir do novo nascimento, a nossa vida é pautada pelos valores do reino dos céus. Construímos então a nossa vida sobre Jesus, tendo a certeza de que nós agora somos casa de Deus, morada do Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e seu coração, e eu espero, no nome de Jesus, que essa palavra continue a falar ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus continue a completar, a trabalhar, a te encaminhar mais e mais na palavra do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.